isso que eu queria dar essa informação. Aqui direto da Carreta Agro pelo Brasil, e nós temos a satisfação de entrevistar agora Caio Coppola, ele que é comunicador, comentarista político e formado aí em Direito pela USP. Seja muito bem-vindo ao AgroTeams, muito bem-vindo ao estado do Tocantins, Caio. Muito obrigado, Sara. É uma satisfação estar aqui mais uma vez, não só na Carreta do Agro, mas também nesse estado maravilhoso. Muito bom. Você trouxe uma palestra aqui agora, Caio, onde você falou, né, que nós estamos destinados ao sucesso. Sim. Então, a minha primeira pergunta é: por que nós estamos destinados ao sucesso? O Tocantins, o Brasil, perante o mundo. Especialmente o Tocantins, né? Eu falei que o produtor rural aqui dessa região do país está no lugar certo, na hora certa, com as circunstâncias favoráveis. Bom, em primeiro lugar, né, tem que dar crédito. Essa foi uma expressão que eu gentilmente roubei do ex-ministro Aldo Rebelo. A gente teve uma conversa informal muito, muito interessante, já faz uns anos. Eu perguntei para ele qual que era o prospecto dele para o Brasil. Ele falou: rapaz, esse país está condenado ao sucesso. E eu achei essa frase tão boa, eu falei: eu vou guardar comigo e levar para os quatro cantos do país. E você sabe que mais recentemente eu estive com um dos grandes publicitários do Brasil, que é o Nizam Guanais, e ele disse o seguinte: a gente passou a vida inteira ouvindo que o Brasil era o país do futuro, né? E o argumento dele é que Deus abençoou tanto a nossa terra, o nosso país, que já que a gente não fez a lição de casa e caminhou até o futuro, Deus fez o futuro caminhar até o Brasil. Então, quando a gente fala de biodiversidade, energia renovável, terras raras, minerais críticos e principalmente agro, né, todas essas coisas que, do ponto de vista econômico, mas também geopolítico, são fundamentais no século XXI, tudo isso o Brasil tem de sobra, né? Então, eu tô bastante entusiasmado, espero ter incutido um pouco do meu ânimo aqui no setor produtivo, né, o produtor rural tocantinense, e simplesmente agradecido de ser testemunha ocular da realização do potencial do Brasil, que eu acho que vai acontecer nos próximos anos, nas próximas décadas. Sim, você trouxe na sua palestra falando a respeito, né, que esse ano já vai ser um ano, já está sendo um ano decisivo e será mais ainda até o encerramento dele, né? A gente está no início do ano ainda, mas eu queria que você trouxesse como é possível a gente prever o futuro do Brasil, levando em consideração, por exemplo, quando que a gente imaginou que o dólar estaria a 4 e pouco. Sim. Então, assim, é algo que inimaginável, né? Então, assim, como é possível, mesmo, principalmente pelo contexto geopolítico mundial? Sim, é engraçado que o mercado, ele não tem problema nenhum com previsões pessimistas, né? Ele parece ser mais rigoroso com previsões otimistas. A gente nunca ouve um economista dar alguma boa notícia, uma notícia alvissareira, né? Isso é raríssimo. Geralmente são previsões apocalípticas que acabam não se confirmando. Mas você tem razão, excelente exemplo. Isso mostra também como é vã a nossa tentativa de antecipar coisas que estão muito além da nossa capacidade de controle e que são determinadas aí por um processo decisório que envolve milhões, dezenas de milhões, centenas de milhões de tomadores de decisão, como é o caso do câmbio, né? Mas tem algumas coisas da porteira para fora que, por indícios, a gente consegue antecipar. Então, em certo sentido, a minha palestra é um exercício de futurologia. A gente faz uma análise de cenário macroeconômico e tangencialmente de cenário político para determinar qual que vai ser quais são as tendências eleitorais. Porque essas tendências eleitorais depois vão definir política econômica e é o que vai ter um impacto mais direto e mais imediato na vida do empreendedor brasileiro, seja ele da cidade ou do campo. E eu acho que a gente já consegue traçar um prognóstico com uma certa previsibilidade. Então, assim, os números, eles não estão mais falando, eles estão gritando. E eles gritam por mudança. Então, quando a gente junta pesquisas de opinião, pesquisa de intenção de voto, mudanças de comportamento do consumidor, mudanças de comportamento do eleitor, a realidade macroeconômica, não do Brasil do IBGE, do Brasil da vida real, né, do carrinho de supermercado mais vazio, da mudança de hábitos do consumidor, de um país que
6 em cada 10 pessoas estão falando que estão consumindo menos alimentos por causa de pressão inflacionária. Quando você coloca tudo isso, junta com a avaliação positiva do governo, que é ínfima, né? A gente está falando de 29%, segundo o Datafolha, são só 3 em cada 10 brasileiros que consideram esse governo como ótimo e bom, tudo isso sinaliza mudança. Aí você junta isso com a emergência da crise fiscal, que vai exigir da classe política reformas estruturantes, a gente está num ponto de inflexão e numa janela de oportunidade incrível, o Brasil. Assim, não precisa nem fazer muita força, assim, é quase que inercial, sabe? As Sim. coisas estão conduzindo para uma mudança, uma correção de rumos, né, eu diria. Certo. E nessa perspectiva que você trouxe agora, Caio, o que mais te preocupa no cenário político e o que mais te deixa animado no cenário que a gente está vivendo atual? Todas as coisas que me preocupam, na mesma medida, são as coisas que me entusiasmam. Me explico. Por Sim. exemplo, eu, como um militante pela liberdade de expressão, como uma pessoa com formação jurídica, que entende o valor dos direitos e garantias fundamentais, das liberdades civis, isso vai desde a liberdade de trânsito, a liberdade de manifestação, a liberdade de expressão, a liberdade de reunião, a liberdade econômica, tá? Com uma pessoa com esse perfil. Quando eu vejo o desequilíbrio de poderes e a concentração de atribuições e prerrogativas num dos poderes, né, na justiça brasileira, isso me preocupa sobremaneira. Quando eu vejo Você está falando do autoridades, STF? especialmente, mas não apenas, falando da cúpula do Sim, judiciário, sim, num sim. sentido mais amplo, quando eu vejo que esse, esse judiciário se torna uma força política, em que, enfim, a aplicação do direito ela passa a ser desvirtuada por questões político-partidárias, vejo figuras proeminentes da justiça brasileira envolvidas ou implicadas, de certa forma, em escândalos de corrupção ou, na melhor das interpretações, relações não muito republicanas com figuras muito duvidosas, né, do cenário policial brasileiro. Quando eu vejo isso, isso me causa espanto e me causa muita preocupação. Ao mesmo tempo, eu sei que o próximo presidente herda a indicação para o Supremo, já que você citou, herda a vaga do ministro Barroso, Sim. Fux, Carmen Lúcia, Gilmar, e uma altíssima probabilidade de ações de impedimento no Senado contra pelo menos 2 ministros, que são os mais implicados nos escândalos recentes, especialmente a fraude multibilionária do caso Master. Então veja, a minha maior preocupação também é fonte da minha maior esperança, porque é da onde vai vir a maior transformação. E não é uma transformação que exige a mudança no legislativo ou mudança de mentalidade, ela vai Ela vai acontecer acontecer naturalmente. organicamente pela simples mudança no grupo político no poder executivo. Tá? A outra preocupação, já a gente colecionar preocupações e motivos de esperança, né? Luz no fim do túnel. A crise fiscal. Acabou o dinheiro do país. Sim. E ninguém vai festejar isso. Né? Porque quando você está nessa situação, você tem que emitir títulos da dívida, isso acaba pressionando os juros, isso enfraquece a economia, isso inibe produção. Ao mesmo tempo, tem um momento que é uma linha de corte, fala, ó, o dinheiro acabou. Então a gente precisa reformar a casa. Então eu espero sim uma reforma fiscal, uma reforma administrativa, de repente até uma reforma. Rever a reforma tributária? Com certeza, isso aí não tem nem dúvida, mas é que a reforma tributária ela é um Frankenstein, né? Foi tratada ali quase como uma feira, né, de privilégios e exceções pela classe política nacional. E, claro, existe o mérito óbvio da simplificação, mas eu acho que no final das contas o que vai interessar é o peso dessa carga tributária. Na conta antiga, mudaram o método de cálculo. Na conta antiga, a carga tributária já representa hoje mais de 34% do PIB. Isso daí é um absurdo num país em desenvolvimento, que aliás tem a pior taxa de retorno de impostos do mundo, pelo menos entre as economias desenvolvidas, são dados do IBPT, isso daí preocupa sobremaneira, né? E aí quando você joga, isso é impostos em relação ao PIB, né? Carga tributária em relação ao PIB. Quando você vai para a pessoa física, um brasileiro médio, dentro dos seus rendimentos, ele gasta 40% disso para sustentar a máquina pública. A gente está A falando conta de não uma fecha, pessoa. né? Não, é uma pessoa que trabalha até o dia 29 de maio só para sustentar desperdício, gasto, corrupção, privilégio.
né? Isso daí é uma situação insustentável, né? E entrando nesse ponto, você trouxe na sua palestra, inclusive, falando sobre a questão da corrupção e o quanto a gente precisa de uma segurança pública de forma efetiva, que isso traz segurança para o país como Com um todo. certeza. Quando você fala sobre isso, é no sentido de trazer investidores para o nosso país também? Olha, é mais do que isso. Você não consegue realizar o seu pleno potencial se você não tiver certeza sobre a sua incolumidade física. Ou seja, isso vai influenciar pequenas decisões, os seus hábitos de consumo, os hábitos de consumo do seu mercado potencial. Imagina, um país em que mais da metade das pessoas não se sente seguro onde mora, onde 2 em cada 5 brasileiros relatam viver, em certa medida, sob influência do crime organizado, né? Em que o seu colaborador, o seu funcionário, indo trabalhar, isso é uma realidade nas grandes metrópoles, pode ter o seu patrimônio subtraído por furto ou de repente até de forma violenta por roubo. E isso não é um estado normal das coisas, né? Quando a gente fala do roubo de celular, para ficar em um exemplo, a gente está falando de mais ou menos 1 milhão de ocorrências por ano, mais de 2 por minuto. A gente está falando de um patrimônio que é custoso para o trabalhador, que ele compra parcelado, fazendo um tremendo de um esforço financeiro. A gente está falando de uma tecnologia que vai custar 1.000, 2.000, 3.000, de repente até, os modelos mais sofisticados, até mais caro que isso. Você multiplica isso por 1 milhão, a gente está falando assim de um prejuízo bilionário, né, que incide sobre a classe trabalhadora, e essa pessoa ela não está vivendo plenamente seu potencial econômico, porque o dinheiro que ela gasta com o que foi furtado, com o que foi roubado, ela deixa de direcionar para lazer, ela deixa de direcionar para consumo, né? Então, assim, isso são pequenas coisas. Falando no caso, aqui mais especificamente do agro, o roubo de insumos, Ah, o assalto a cargas, sim. isso tem um impacto econômico violento. Olha quanto que as empresas estão gastando em termos de transporte e tecnologia com segurança, né, para não serem tão desfalcadas. E dentro das propriedades também. Ah, sim. Eu sou um bicho de cidade, né? E eu fiquei fascinado quando eu descobri que havia batalhões especiais, né, das polícias pelos estados. Patrulha rural Patrulha rural. Isso aí. isso, a patrulha rural é pela Polícia Militar, Sim, e né? Deus abençoe todos os nossos agentes de segurança no campo e na cidade, Sim. né? São heróis. Aqui no Tocantins a gente tem a Patrulha Rural, que é da Polícia Militar, e tem também a Polícia Civil, que tem a delegacia destinada exclusivamente para a área rural também. Sim. E aqui já caminhando para o fim da nossa entrevista, mas eu ainda quero abordar com você dois temas, que um deles é o seguinte: quando você traz na sua palestra falando, né, abordando, inclusive você também já trouxe isso em outros momentos nas suas redes sociais e em TV, que você fala que a esquerda e a direita, e aí é bom a gente contextualizar, é claro que não dá tempo da gente falar de forma geral, mas para as pessoas buscarem depois para entender, né, onde surgiu a questão de esquerda, direita, lá atrás, que um sentava do lado esquerdo, outro Sim. sentava do lado direito, Revolução então, Francesa. Revolução Francesa, as pessoas procurarem, né, para buscar sobre terem entendimento sobre isso, mas quando você fala disso, e você traz que a esquerda assiste muito mais TV, e o pessoal da direita acaba tendo muito mais acesso à informação Sim. através da internet. Esse dado é interessante. Como Né? fazer isso mudar, levando em consideração que a gente está num país onde nem todo mundo tem acesso à internet. Quando fala assim, as pessoas têm acesso à internet, não é todo mundo. Não é, não. A gente, eu sou da zona rural, de uma família simples da zona rural, e lá a gente não tinha nem energia elétrica há pouco tempo atrás. Sim. Então, quem dirá acesso à internet? Então, assim, a gente na região sul-sudeste tem mais acesso, aí a gente vai para a região nordeste e norte do país, ainda tem muito menos acesso à internet. Então, pensando em todo esse cenário, em todo esse contexto, o que você acredita que pode ser feito de agora para frente, ou como isso vai moldar também o cenário como um todo, né? A inclusão digital, embora ela não seja homogênea em todo o território, como você bem colocou, ela está em franca expansão e ela é imparável, né? Então, o mundo está se digitalizando. E o Brasil não está fora desse contexto, fora dessa realidade. Mas como que isso vai impactar nas eleições desse ano? Bom, como você já adiantou, o que as pesquisas estão mostrando? Que quanto mais a pessoa se informa sobre política por redes sociais e plataformas de internet, maior a tendência que ela desenvolva pensamentos mais aderentes às ideias liberais e às ideias conservadoras, que a gente vai chamar aqui, numa simplificação, de direita. Tá? O que acontece?
essas ideias que resistem ao debate público na internet, que ele é muito mais dinâmico, ele é muito mais acalorado, ele é muito mais presente, essas são ideias que são muito calcadas na realidade econômica, no estudo do comportamento humano, e não simplesmente utopias, narrativas, objetivos. Então, é muito fácil, por exemplo, você querer resolver os problemas de distribuição de renda no país, fincando uma bandeira de justiça tributária e falando que você vai taxar os super ricos. Mas na prática, outros lugares que já tentaram esse tipo de medida se frustraram. Por quê? Porque o capital ele é móvel e ele é inteligente. Se você agride ele em um lugar, ele se muda. Exatamente o que está acontecendo agora com a nova lei dos dividendos, né? Essa tributação extra do governo. O governo arrecadou só 3 a 5% do que ele esperava arrecadar, porque o capital encontrou formas de não ser dilapidado, né? Então, no final das contas, se você cria um ambiente de carga tributária muito alta e tóxico ao empreendedorismo, o empreendedor se muda. É o que está acontecendo agora. Tem um êxodo de milionários. Teve um ano que saíram 1.200 milionários do Brasil. Isso, assim, são bilhões e bilhões de reais que deixam de ser tributados e investidos no país. A gente tem centenas de empresas e também várias pessoas mudando o seu domicílio fiscal, e no caso de fábricas, até se instalando em outros países do Mercosul, com destaque para o Paraguai, né? E a gente está perdendo aí essa corrida. Agora, por que eu disse tudo isso? É muito fácil você querer resolver problemas complexos de forma simples, tirando daqui, jogando para lá e ainda colocando nisso uma aura de virtude. Não, não é assim que as coisas funcionam. Tem formas mais inteligentes de você fazer o bolo crescer para todo mundo, de você usar a aptidão para multiplicação de talentos dos nossos empreendedores e, a partir disso, você distribuir oportunidades. Veja, tem uma matéria muito boa, uma seção de matérias boas da Folha de São Paulo, que estuda um fenômeno do agro, se não me engano, o poder do agro. E logo nas primeiras reportagens, eles mostram onde o agro toca, você melhora todos os índices socioeconômicos. Sim. E qual que é a narrativa? A narrativa da televisão. Que o agro é fascista, que o agro concentra renda, que o agro não paga imposto. Que o agro destrói. Exatamente, que o agro não preserva. Sim. Né, que o agro não tem cuidado com a nutrição da população que ele alimenta. E aí quando você vai para a realidade dos fatos, e aí a gente sai um pouco da TV, a gente entra mais no debate de internet, aí a gente começa a estudar os números, falando, opa, peraí, todo lugar que vem o agro, você aumenta a renda média, você tem um fluxo de migração positivo, você tem uma classe média fortalecida, um aumento de salários, aumento de emprego, aumento de renda, todos os índices sociais melhorando. Você está falando de alfabetização, mortalidade infantil, expectativa de vida, a ponto de a região centro-oeste, e é natural que isso também pegue vários municípios do Mato Piba, hoje seja a segunda região menos desigual do país, só perdendo para a região sul por 0,03% no índice de Gini. Olha só. Sim. Né? Agora, a narrativa que vai para a TV é uma. O debate na internet, onde você tem a informação como uma via de mão dupla, e não simplesmente você recebendo passivamente o que é colocado naquela telinha, é bem diferente, né? Muito bom. Gostaria de prolongar mais a gente falar sobre isso, mas eu vou na nossa última pergunta, que é o seguinte. Caio, se hoje você pudesse fazer uma única pergunta a um líder político, que seja do Brasil ou que seja de fora, né, de outro país, qual seria a pergunta e qual seria esse líder? Olha, pode ser um líder finado? Pode ser? Seria bom se fosse um vivo, porque seria engraçado, né? Hoje em dia a gente tem pouquíssimas referências. Eu fiquei positivamente impactado por um discurso recente de improviso do secretário de Estado americano Marco Rubio numa coletiva de imprensa. Veja, aqui no Brasil nós temos um governo que se especializa em fugir da imprensa. Falando da imprensa de verdade, né? Não de jornalistas amestrados em ambiente controlado com claque aplaudindo. Isso ficou claro agora no episódio da visita
da comitiva brasileira aos Estados Unidos, em que, pela primeira vez, não houve a tradicional coletiva de imprensa, né, no Salão Oval. Pelo contrário, foi num ambiente controlado, com lista pré-aprovada de jornalistas, ordem de pergunta sorteada, tudo dentro do script. Para quê? Para fazer narrativas e tal. Isso não traz transparência para o processo. Nos Estados Unidos, não. Outro esquema. Você tem lá a autoridade pública, ele entra na sala, né, na sala de imprensa, e o Marco Rubio, ele deu uma resposta muito boa sobre o que significa ser americano. E ele que é filho de imigrantes cubanos. Então hoje, se você me perguntasse assim, uma pessoa que eu tenho curiosidade, que eu teria curiosidade de conversar, porque tem uma compreensão ímpar do mundo, seria o secretário de Estado americano. Imagina a pessoa que está à frente das negociações em todos os conflitos mundiais, que pensa o mundo não no ciclo imediatista da próxima eleição, mas que está pensando na próxima geração. E eu gostaria muito de saber dele como que ele enxerga o nosso país e o que a gente poderia fazer para acelerar a nossa entrada, que já está tardia no século XXI. Muito, muito bom. Agora eu fiquei curiosa, qual que seria a pessoa, né, que não está mais entre nós, mais vivo, mas... Olha, eu teria muita curiosidade de conversar. Bom, em primeiro lugar, a gente está no 13 de maio, né? Hoje é 13 de maio? Isso, É, hoje são a 13 de maio. data mais importante da República, né? Na verdade, a data mais importante da história brasileira, né? Com a libertação, né? O fim da escravatura. Teria muita curiosidade de conversar com a Princesa Isabel, mas principalmente teria curiosidade de falar com Dom Pedro II, porque ele foi vamos dizer assim, o líder político mais longevo da nossa história. Sim. A gente está falando de décadas de império, né, de governo, e com um esforço bélico reduzido, ele conseguiu manter coeso um país de dimensões continentais, isso antes do automóvel, em certo sentido até antes da estrada de ferro, as distâncias, imagina assim, eu que cruzo o país inteiro, sim, eu já conheço praticamente todos os estados, falta visitar um ou dois, eu já palestrei acho que em mais de 250 eventos, super espalhado pelo país. Se com um avião, com toda a tecnologia que a gente tem, é um esforço, né, você visitar todas as regiões, imagina naquela época. Imagina o milagre que é um país da dimensão do Brasil naquele contexto. E como que ele conseguiu isso? E conseguiu isso com diplomacia, né, obviamente com organização, estrutura organizacional, e ele era um grande intelectual, né? Falava muitos idiomas, era também um cientista, era uma pessoa que ele via atrás da montanha. Exatamente. Então eu teria curiosidade de conversar com ele. Muito bom. Caio Coppola, agradeço a sua presença aqui conosco, muito obrigada, e que você volte muitas outras vezes aqui ao estado do Tocantins. Amém. Me sinto muito bem recebido aqui, é uma honra visitar esse estado maravilhoso. Muito bom. E você continue com a gente, que daqui a pouco a gente volta com mais entrevistas exclusivas para você.